Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está no imaginário aí dos filmes de terror por um bom tempo, pelo menos mais de um século. Sim, nós vamos falar sobre a tábua Ouija, a tão famigerada tábua Ouija. O que você vai ver a partir de agora tem informações com base em fatos reais. A tábua Ouija tem esse nome com base em dois idiomas. Oui é sim em francês e já é sim em alemão. Ela teria sido criada aí no final do século XIX, 1891, e a ideia, segundo consta, seria entrar em contato com espíritos. Isso muito baseado naquele movimento, o espiritismo, lá na França, né? Na segunda metade do século XIX, e que havia as mesas girantes que tinham sons, as batidas, a brincadeira do copo, que é bem parecida com a tábua Ouija, e a própria tábua. Como é que essa tábua é feita? Bom, ela tem, né, um tabuleiro, você está vendo aí, ela é um tabuleiro com essas letras e com os números de 0 a 9. Tem também aí o sim, o não e o adeus. E esse adeus aí é importante, quem assistiu o filme de terror com base na tábua Ouija sabe por quê, né? Goodbye. Bom, em 1891 ela foi patenteada lá nos Estados Unidos para ser um jogo de tabuleiro. Então, três homens lá, três caras decidiram fazer, os nomes estão aqui, eles decidiram fazer um jogo. E o problema é que de lá para cá, vários casos falando de situações paranormais, de possessão demoníaca. A gente viu isso no nosso vídeo passado, né? Lembra? A história do exorcista. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Bom, o que acontece com a tábua? Como é que deve ser usada? Se é que deve ser usada. Fica ali. As pessoas se reúnem e ela tem uma chamada planchette, que é esse triângulo aí que fica deslizando sobre as letras. A ideia é fazer perguntas, né, sobre o passado e também sobre o futuro. A crença de que essa tábua consegue fazer essa conexão com o mundo espiritual e assim invocar entidades que podem dar respostas. O grande problema e aí o grande alerta das pessoas que acreditam que existe realmente essa conexão e que ela pode ser perigosa é que eles dizem que quando você está chamando ali alguém para participar dessa brincadeira, normalmente é alguém que está bem desocupado, não é ninguém com um interesse real em trazer o bem. Se fosse assim, ia fazer de uma maneira muito mais suave e só com você, não com a plateia. Voltando ao assunto. As pessoas se reúnem, né, fazem essa invocação e aí elas começam a perguntar. E aí as respostas vão vindo o sim, o não ou a formação de palavras com essa planchette indo de letra em letra. Run? She's coming. E aí cabe um parênteses, tá? Pouquinho de história. Em 1852, o psicólogo britânico William Carpenter disse que o movimento da tábua Ouija e o movimento da brincadeira do copo seriam chamados de movimentos involuntários, o efeito ideomotor. Isso seria uma forma dos músculos se movimentarem de uma maneira tão imperceptível que as pessoas ficariam mesmo surpresas. Mas, segundo ele, não passa de um fenômeno natural, fisiológico. Então, não teria nada de paranormal, nada do além vindo aí nessas experiências, tanto da tábua Ouija como do copo, da brincadeira do copo. Em 1966, a companhia Hasbro, americana, conseguiu aí os direitos para fabricar a tábua Ouija. Ela, como foi pensada como um jogo de tabuleiro para entreter as famílias, ela continua sendo fabricada até hoje. É possível sim encontrar essa tábua. Basta você procurar aí o nome da empresa, basta você procurar na internet. Porém, fica aqui o alerta, porque existem essas crenças de que a tábua Ouija é um meio de comunicação com o mundo espiritual e que não seria nada inteligente atrair, invocar, chamar espíritos, mesmo achando que eles são do bem. Podem não ser. Bem, vamos às histórias que têm como personagem a tábua Ouija.
No século XX, a Pearl Curran era uma médium e ela diz que fez um contato com uma poeta, uma poetisa americana e acabou escrevendo poesias todas atribuídas a ela, usando a tábua Ouija. Bom, não há confirmação científica, o que fica é a palavra dela e as poesias que ela realmente publicou. O espírito que ela teria invocado era do século XVII. Em 1933, uma família em Londres, a família Coveney, disse que estava sendo assombrada, procurou a ajuda de um médium depois de terem feito uso da tão falada tábua Ouija. Sempre foi famosa, né, desde o começo, desde o final do século XIX, desde 1891. Então, as famílias usavam como uma fonte de entretenimento em casa. Só que a família Coveney, lá em Londres, falou que não estava mais aguentando, estava sendo assombrada, não conseguia ter paz. E aí, com a ajuda de um médium, eles disseram que, enfim, era uma infestação, né? Uma manifestação e uma infestação. Tem diferença disso aí, tá? Pois eu falo para vocês. Aí vem o mais famoso de todos, que é o caso do filme O Exorcista, né? O menino, que era conhecido como Roland Doe, a gente já viu no vídeo passado que o nome dele não era esse, o nome dele era Ronald. Ele teria feito uso da tábua Ouija aí na tentativa de se comunicar com a tia dele que tinha morrido e que presenteou, né? Que o presenteou com essa tábua. Ele teria tido vários eventos de possessão por um tempo assim bastante longo e que precisou da ajuda de pelo menos 9 padres exorcistas. Bom, essa história ficou famosa no mundo inteiro, virou filme, ganhou Oscars e até hoje ela é considerada uma história que aterroriza muita gente. Em 2014, bem recente, o Terence Cottrell Jr., ele foi encontrado morto numa escola em Ohio, nos Estados Unidos. E o que mais chamou a atenção das autoridades foi que perto do corpo dele estava uma tábua Ouija também. Quer dizer que ele morreu por causa da tábua? Não necessariamente. Quer dizer que ele fez uso da tábua e daí ele foi, enfim, assassinado por alguma força do além? Também não dá para saber. Mas as teorias começaram a rolar por aí, começaram, né, a viralizar, e esse caso também é considerado um dos casos aí esquisitos relacionados à tábua Ouija. O caso da Estefânia Gutierrez Lazaro. A Estefânia, ela era uma adolescente lá na Espanha. Eu tô olhando para baixo, eu tô olhando para baixo porque eu tô vendo aqui os nomes, tá? Porque eu não vou decorar nome nenhum, né? Voltando. O caso da Estefânia Gutierrez Lazaro, lá na Espanha, ele ficou muito famoso no cinema também. É o filme Verônica. Esse filme, ele é baseado nessa história. Ela teria usado essa tábua Ouija em casa e a partir daí, no porão, na escola, não é isso? Não tô me lembrando, mas assim, vocês vão ver, vocês que viram o vídeo, contem aqui pra mim se foi na escola ou se foi em casa. Eu sei que ela era bem aterrorizada no apartamento onde ela morava, né? E aí, tudo isso também é uma coisa recente, uma história recente, e foi colocado nas telas do cinema nesse filme Verônica. Pelo menos 30 títulos foram lançados, muitos ficção e muitos baseados em casos reais, como Verônica e o Exorcista, né? Mas aquela série Ouija, por exemplo, né? Ouija, A Origem do Mal, O Tabuleiro, tem Witchcraft. Bom, vários títulos que tem a tábua Ouija como personagem central e como algo amaldiçoado, né, que atrai maus espíritos, enfim. Eu assisti alguns deles, alguns são meio, né, alguns são realmente assustadores. Bom, fica aí a dica se vocês quiserem ter esse tipo de diversão, eu gosto de ver. Mas dá para fazer uma oraçãozinha no começo, fica longo, e no final sempre tem que dizer adeus. Sim, porque muitos desses filmes eles dizem que as pessoas elas acabam trazendo para a vida delas esses espíritos nada legais, porque no final da brincadeira, no final daquela comunicação, elas esquecem de fechar a sessão com aquele adeus, que tá ali, né? O goodbye. Tá ali na tábua Ouija. Então, elas teriam que fazer isso. Muitas terminam, acham que acabou a sequência de perguntas, vão embora e não fecham a sessão do brinquedo. Que brinquedo, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai trazer muito mais histórias como essas, todas de uma maneira mais séria, com pesquisa, com informação e sempre baseada em fatos reais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 10 é hoje.
Peraí. Ups. Corta. Mas segundo ele, não passa de um fenômeno William. Hoje tá punk. Conseguiu a patente. De novo.